nome é Karen, sou professora de Química. Estou com vocês durante essas aulas para a gente revisar o conteúdo dessa matéria maravilhosa. E hoje a gente vai começar com a introdução à Química. Por que é importante a gente estudar a Química? Normalmente a gente ouve muitas pessoas associarem a Química a uma coisa ruim, não é verdade? Todo mundo quer tirar a química do cabelo, ninguém quer ingerir um produto químico, ninguém quer ter contato com a química. A química tem sempre uma fama muito ruim, mas na verdade a gente tem que saber que tudo é química. A química está em todas as coisas. Por quê? Por conceito, a química é a ciência que estuda a matéria e como a matéria vai se transformando. E o que é matéria? Matéria é tudo que tem massa e ocupa um lugar no espaço. Ou seja, todas as coisas são matéria. Então a química estuda todas as coisas. Aí você fala, professora, até o ar, até o gás é matéria? Com certeza. Quando você enche um balão, o ar que você coloca ali dentro não ocupa um lugar no espaço? Então, o ar, o gás também é matéria. Tudo é matéria. Então, a química estuda todas as coisas. Hoje, a gente sabe que a matéria é formada por átomos. Os átomos são aquelas partículas bem pequenas, a gente não consegue visualizar, e os átomos, eles não conseguem existir no ambiente na sua forma isolada. Os átomos de alguns elementos conseguem, mas a maioria deles não. Os átomos, para existir, eles vão se unir formando as moléculas. Então, um átomo se une ao outro formando as moléculas e dessa forma ele tem estabilidade para existir no ambiente. Só que uma molécula também é muito pequena. O que a gente vê no nosso cotidiano? Quando a gente enche um copo de água, a gente está vendo ali uma molécula de água? Não, a gente está vendo as substâncias. Então, um conjunto de moléculas é a substância. Hoje a gente sabe que a matéria é isso aqui, mas antigamente a gente não sabia o que era matéria. A química começou a ser feita há muitos e muitos anos atrás. Quando o homem descobriu o fogo, ele descobriu como transformar a matéria. Então a química foi utilizada ao longo do tempo para produzir perfumes, ungüentos, no processo de mumificação, para produzir material bélico para as guerras. Era utilizado como um bem que dava valor às coisas, como o sal foi por muito tempo, como o ouro é. Mas os primeiros a pensar a respeito da química, pensar a respeito da matéria, foram os filósofos. A química nasceu na filosofia com os filósofos da natureza. Os filósofos foram os primeiros a se questionar da onde que a gente veio, do que a gente é formado, o que é a matéria. Um dos primeiros filósofos a pensar do que a gente veio, do que a gente é formado, foi o Tales de Mileto. Para Tales de Mileto, todas as coisas e tudo vinha de um elemento e este elemento era a água. Tales de Mileto achava que tudo era formado por água, tudo vinha da água. A água é um elemento que está aí em grande quantidade no nosso planeta. A gente precisa de água para viver, a fauna, a flora também. Então Tales de Mileto achava que tudo vinha da água. Outro filósofo discordava dele, o Heráclito. Heráclito acreditava que o elemento que formava a matéria era o fogo. Por quê? Era esse elemento que conseguia transformar a matéria. Então, Tales de Mileto achava que era água, Heráclito achava que era o fogo. Outro filósofo, Anaxímenes, acreditava que tudo era ar. Para ele era o ar que formava a matéria. Bom, para quem conhece aí a teoria dos elementos, está faltando um, né? Empédocles também
também filósofo, pensou o seguinte: não é só a água, ou só o fogo, ou só o ar que compõe a matéria. Na verdade, a junção desses três elementos com a terra dá origem à matéria. Quem continuou estudando essa teoria dos elementos foi um filósofo muito conhecido, Aristóteles. Aristóteles, ele acreditava que a junção desses quatro elementos em proporções diferentes dava origem à matéria com características diferentes. Por exemplo, algo mais resistente, um pedaço de madeira, era formado por uma quantidade maior de terra e fogo do que água e ar. Já um tecido que é mais maleável teria uma quantidade maior de água e ar do que de terra e fogo. Para Aristóteles, mudando a proporção com que esses elementos existiam, a gente teria matéria em características diferentes. Bom, essa teoria aristotélica dos elementos ganhou muita fama, mas tinham filósofos que discordavam dessa teoria. Leucipo e Demócrito eram filósofos que não acreditavam nessa teoria aristotélica dos quatro elementos. Eles pensavam o seguinte: se eu pegar uma pedra e repartir a pedra até uma última partícula que eu não consigo mais dividir, essa partícula indivisível vai ser o que compõe aquela pedra. Se eu pego um pedaço de folha e reparto até o último pedaço, até a partícula que eu não consigo mais dividir, aquilo ali é a matéria que compõe o papel. Leucipo e Demócrito, eles deram um nome a essa partícula, eles chamaram de átomo. A é uma partícula de negação, tomo se divide, átomo é o que não se divide. Para Leucipo e Demócrito existiam átomos diferentes que davam origem a matérias diferentes. Leucipo e Demócrito, eles não falaram como era esse átomo, eles trouxeram a ideia de um átomo. Por exemplo, é como você tá lá na praia, aí você entra dentro da água, você tá no mar. Quando você olha aquela faixa de terra que dá praia, você não vê os grãos, você vê uma faixa bem contínua. Você só vê os grãos se você olhar bem de pertinho. Essa era a ideia de Leucipo e Demócrito. Tudo o que a gente vê contínuo, na verdade é formado por partículas bem pequenas que a gente não consegue ver a olho nu. Então, Leucipo e Demócrito trouxeram a primeira ideia de um átomo, o átomo compondo a matéria. Só que em outro lugar do planeta, a ideia aristotélica dos elementos estava ganhando força, onde a química se misturou com a magia, com o misticismo e deu origem à alquimia. O que era a alquimia? Os alquimistas eram cientistas da época, por muitas vezes foram chamados de bruxos até. Eles tinham alguns objetivos. Eles queriam a transmutação da matéria, eles queriam transformar os metais impuros em ouro e eles queriam produzir um elixir da vida eterna, uma medicina da vida eterna. E de acordo com os alquimistas, eles conseguiriam fazer isso produzindo a pedra filosofal. Muitos alquimistas gastaram a sua vida ali tentando produzir a pedra filosofal, fazer a transmutação da matéria, encontrar o elixir da vida eterna, mas um cientista da época chamado Robert Boyle escreveu um livro químico cético. Cético significa o que não acredita. Nesse livro, ele clamava à comunidade científica para que desvinculasse a química da alquimia, ou seja, separasse a química do misticismo, da magia e voltasse a pensar no modelo de átomo proposto por Leucipo e Demócrito. E a partir daí, a química ela começou a se consolidar como uma ciência, estudando a respeito do desenvolvimento do modelo atômico, como que
que era esse átomo que Leucipo e Demócrito propuseram, e também tentando estudar sobre as proporções das reações, tendo como base todas as reações que foram feitas no período da alquimia. Essa aqui é a história da matéria, a história de como hoje a gente sabe que a matéria é formada por átomos. Bom, como que a gente visualiza a matéria no nosso cotidiano? A gente consegue visualizar a matéria em 3 estados: o estado sólido, o estado líquido e o estado gasoso. Esses 3 estados, eles são muito diferentes. O estado sólido é aquele estado que tem a sua forma fixa e o seu volume também fixo. Por exemplo, eu estou segurando aqui na minha mão um controlezinho para passar o slide. Se eu pego esse controle e coloco dentro de um aquário quadrado, ele vai continuar com a sua forma fixa, ele vai continuar com o seu volume fixo, ele não vai se alterar, porque ele está no estado sólido. No estado sólido, as moléculas, elas estão bem juntinhas, e como elas estão bem juntas, elas têm pouco espaço para se movimentar. A gente sabe que os átomos, eles estão em constante movimento, e também eles estão em constante vibração. Então, no estado sólido, como as moléculas elas estão bem juntinhas, eles têm pouco espaço para se movimentar. Então, a energia no estado sólido, ela é bem pequena. A energia, ela sempre está relacionada à desordem. Quanto maior a desordem, mais energético é o estado. No estado sólido, como as moléculas estão bem juntinhas, a gente tem pouca desordem, porque elas estão sem espaço para se movimentar, sendo assim, pouca energia. O estado líquido é aquele estado que tem o volume fixo, mas tem a forma variada. Se eu pego 1 litro de água e coloco dentro de uma garrafa PET, ali dentro eu vou ter 1 litro de água, o mesmo volume, mas a forma do líquido vai ter a forma da garrafa. Se eu coloco 1 litro de água dentro de um aquário retangular, vou continuar tendo o mesmo volume, 1 litro de água, mas na forma do aquário. O líquido, ele tem então o seu volume fixo e a sua forma variada. A forma vai variar de acordo com o recipiente em que ele está colocado. No estado líquido, as moléculas elas estão um pouco mais afastadas do que no estado sólido. Existe uma ligação entre as moléculas, que é a interação intermolecular. Mas como as moléculas têm mais espaço para se espalhar e para se movimentar, o estado líquido ele tem mais energia que o estado sólido. O estado gasoso é um estado em que as moléculas elas estão muito separadas umas das outras. O estado gasoso ele tem forma variável, porque ele vai possuir a forma do recipiente em que ele se encontra. Hoje em dia a gente tem balão de festa, daquela forma convencional, mas a gente tem balão de número, de letra, e quando a gente coloca o gás ali dentro, ele ocupa aquele espaço, aquela forma em que o balão se encontra. Então o gás ele tem uma forma variável. Só que o gás ele também tem um volume variável. Como as moléculas elas estão bem afastadas umas das outras, o gás ele vai ocupar todo o espaço possível para ele. Então o estado gasoso é o mais energético dos 3. A matéria ela consegue se transformar de um estado para o outro. Quando a gente sai do sólido para o estado líquido, essa transformação é chamada de, eu vou dar um tempo aqui e vou fazer um gesto para ver se tem alguém que vai descobrir antes de eu colocar o nome. Quem gosta de desenho vai saber. O que é isso aqui? Fusão. Fusão é a passagem do estado sólido para o estado líquido. Quando a gente sai do líquido e vai para o estado gasoso, a transformação é chamada de vaporização. Mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque a vaporização pode acontecer de 3 formas diferentes. A gente pode ter a evaporação, a ebulição e a calação.
calefação. Todos esses três são transformações do líquido para o gasoso. Qual que é a diferença entre esses três? A evaporação é uma mudança do líquido para o gasoso sem a adição de uma temperatura. Ela acontece na temperatura ambiente e lentamente o líquido da superfície vai se desprendendo e indo para o estado gasoso. Por exemplo, a gente atualmente está utilizando muito álcool, né, para a higienização. E aí, se eu pego um pouquinho de álcool 70 líquido e deixo ele destampado em cima da mesa, no outro dia eu vou perceber que o volume vai ter diminuído. Por quê? Porque vai acontecer a evaporação do álcool. A ebulição é uma mudança mais rápida do líquido para o gasoso e ela acontece quando a gente adiciona temperatura. Fazendo um cafezinho, você coloca um pouco de água ali na caneca, coloca no fogo e aí a gente vai perceber que vão se formar bolhas ali dentro, né? Vai ferver e o líquido vai para o estado gasoso de uma forma mais rápida. É a ebulição. E a calefação? A calefação é aquela mudança instantânea do líquido para o gasoso. Quem aqui já fritou um ovo e aí depois que está aquela frigideira bem quente, você coloca embaixo da torneira, quando cai a água você ouve tss, porque o líquido instantaneamente foi para o estado gasoso. Quando a gente adiciona uma temperatura muito grande, essa é a calefação. Todos esses três são vaporização, a passagem do líquido para o estado gasoso. E nós temos a passagem do sólido diretamente para o estado gasoso, que é chamada de sublimação. Um exemplo de sublimação, a naftalina, aquela bolinha que às vezes as pessoas colocam no banheiro, dentro da gaveta, é uma bolinha que está no estado sólido e a gente percebe que com o passar dos dias ela vai diminuindo o seu tamanho, vai para o estado gasoso sem passar pelo estado líquido. Existem outros exemplos de sublimação. O gelo seco, por exemplo, sublima. O iodo sólido vai sublimar, sai do estado sólido para o estado líquido. Percebam o seguinte, essas três transformações que nós vimos agora são transformações de estados menos energéticos para estados mais energéticos. Em todas essas transformações é preciso que a gente absorva energia. Eu estou no estado sólido, eu vou para o estado líquido. O sólido é menos energético que o líquido. Então, para o sólido conseguir ir para o estado líquido, ele precisa absorver energia. Sempre que a gente absorve energia, a transformação é chamada de endotérmica. Então, quais são os processos endotérmicos? A fusão, a vaporização e a sublimação. Bom, o contrário acontece? Acontece. Vamos ver, ó. Do gasoso para o estado sólido, sem passar pelo estado líquido, nós temos a ressublimação ou sublimação inversa. A passagem do gasoso diretamente para o sólido, sem passar pelo estado líquido. Do gasoso para o líquido, nós temos a condensação ou também chamada de liquefação. Passei do gasoso diretamente para o estado líquido. E do líquido para o sólido, nós temos a solidificação. Nessas três transformações, a gente sai de um estado muito energético e vai para o estado com menos energia. O gasoso, ele tem energia para ir para o estado líquido e ainda sobra. Então, quando o gasoso vai para o estado líquido, libera energia. Líquido para o sólido, libera energia. Essas três transformações aqui são chamadas de exotérmicas, porque elas liberam energia. Vou dar um exemplo. Quando a gente pega um cubinho de gelo e encosta na nossa pele, que tipo de transformação está acontecendo? Bom, quando a gente pega o cubo de gelo e encosta na nossa pele, a gente percebe que o cubinho de gelo ele começa a derreter. Ou seja, sai do estado sólido e está indo para o estado líquido. Está acontecendo a fusão. A
fusão é um processo endotérmico. Se é um processo endotérmico, ele absorve energia. Quando eu pego o cubo de gelo e encosto na minha pele, o cubo de gelo absorve energia da minha pele para sair do estado sólido e ir para o estado líquido. Então a minha pele está perdendo energia para o cubo de gelo, por isso que eu sinto geladinho, por isso que eu sinto um frio, tá? Porque eu estou perdendo calor, porque o gelo está absorvendo calor. Essas são as mudanças de estado de agregação. Essas mudanças, elas podem acontecer por conta da temperatura. Aqui nós temos um gráfico que mostra o aquecimento de uma substância. Então nós temos aqui a temperatura inicial com que o experimento foi feito. E aí, ó, a minha espécie ela é sólida até atingir uma temperatura que a gente chama de ponto de fusão. No ponto de fusão, a gente não precisa aquecer para que o meu sólido passe para o estado líquido. Eu só preciso esperar um tempo para que isso aconteça. Depois que ele atingir o estado líquido, eu vou continuar aumentando a temperatura até que o líquido vá para o estado gasoso quando atingir o ponto de ebulição. Qualquer temperatura menor que o ponto de fusão, a minha espécie está sólida. Entre o ponto de fusão e o ponto de ebulição, a minha espécie está líquida. E em temperaturas maiores que o ponto de ebulição, a minha espécie está gasosa. Bom, isso a gente visualiza no nosso dia a dia, né? Se eu pego um cubo de gelo sólido e deixo ali na temperatura ambiente, ele vai derreter, vai para o estado líquido. Se eu pego a água e coloco lá no fogo, vai para o estado gasoso. Então, no nosso cotidiano, a gente visualiza muito a mudança de estado com base na temperatura. Mas a temperatura não é o único fator que é capaz de promover a mudança de estado. A pressão também é uma variável que consegue fazer com que exista uma mudança de estado de agregação na matéria. Aqui eu trouxe para vocês um diagrama de fases. Esse diagrama, ele tem aqui a pressão em um dos eixos e a temperatura em outro eixo. Por exemplo, vocês já perceberam que dentro do botijão de gás tem líquido e não gás? Quem aqui já percebeu? Se você for lá na sua casa e balançar um pouquinho o botijão de gás, você vai perceber que ali dentro tem um líquido. Aí você fala, professora, não faz sentido. Se o nome é botijão de gás, como que vai ter líquido ali dentro? Pois é, tem um líquido. Ali tem um líquido numa alta pressão. Ó, estado líquido numa alta pressão. O que acontece quando eu vou utilizar o meu botijão de gás? Eu abro a válvula. Quando eu abro a válvula, eu vou diminuir a pressão sem mexer na temperatura. Então, se eu vou diminuindo a pressão, o líquido vai para o estado de vapor. Fiz uma mudança no estado de agregação sem mexer com a temperatura, alterando apenas a pressão, porque a pressão, ela tem essa capacidade de mudar o estado de agregação. Vocês já se questionaram como que é feito o leite em pó ou café solúvel? Bom, esses materiais, eles são feitos utilizando variação de pressão e temperatura. Esse processo é chamado de liofilização. Bom, a gente tem aqui, né, o nosso café, tem água ali no estado líquido. A gente diminui a temperatura para que a água fique no estado sólido. Ela congele. E aí o que a gente faz? A água congelada ali, a gente diminui a pressão e aumenta um pouquinho a temperatura para que aconteça a sublimação. A água que estava no estado sólido, congelada ali, vai para o estado de vapor, ela sublima sem passar para o estado líquido e ali o meu material fica desidratado. Isso acontece com variação de pressão e temperatura. Bom, então a gente já viu a respeito da matéria
como que a matéria pode existir, nós vamos ver então agora algumas propriedades da matéria. Nós vamos começar com propriedades gerais. O que são as propriedades gerais? São aquelas propriedades comuns à matéria. Vou dar um exemplo rápido. Se eu digo para vocês que eu peso 63 quilos, eu sou a única pessoa do mundo que tem esse peso? Se vocês falarem assim, olha, ontem eu vi a aula de uma professora que pesa 63 quilos, todo mundo vai saber que sou eu? Não. Por quê? Porque a massa é uma característica que várias matérias podem ter. Se eu digo para vocês que aqui na minha frente tem um líquido e eu tenho 50 ml desse líquido, tem como você afirmar que líquido é? Não, porque a única coisa que eu disse foi o volume. Eu posso ter 50 ml de qualquer líquido. Essa característica, ela não é específica para essa matéria. Então, o que são propriedades gerais? São aquelas propriedades comuns à matéria. Quais são elas? A massa, o volume, a extensão, que é a característica de ocupar um lugar no espaço, a inércia, a impenetrabilidade, dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço, a indestrutibilidade. A gente sabe que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então a gente não pode destruir alguma coisa, a gente vai transformar. E a elasticidade. A elasticidade, que é a capacidade de voltar ao seu estado natural depois que uma força de tensão deforma a gente. Bom, essas são propriedades gerais comuns à matéria. Quais são as propriedades específicas? Aquelas propriedades que caracterizam a matéria. Se eu falo para vocês o meu CPF, todo mundo vai saber que sou eu. Por quê? É algo que me caracteriza, é algo específico meu, a minha digital, é algo específico meu. Propriedades específicas são aquelas propriedades que são específicas da matéria. Elas são utilizadas para a gente caracterizar a matéria. Podem ser propriedades físicas, químicas e organolépticas. Quais são as propriedades físicas? A densidade que é a razão entre a massa e o volume. Então, para calcular a densidade, a gente divide a massa pelo volume. E aí a densidade vai ser responsável por a gente saber se um objeto ele vai flutuar ou afundar em um outro, quem vai ficar em cima e quem vai ficar embaixo em misturas heterogêneas. Isso é densidade. Ponto de fusão e ponto de ebulição, a temperatura com que o sólido vai para o estado líquido e que o líquido vai para o estado gasoso, são propriedades específicas. Então, se eu digo para vocês que aquele líquido que eu tinha 50 ml aqui, tem o ponto de fusão 0 graus e o ponto de ebulição 100 graus, sem dúvida esse líquido é a água, porque esse ponto de fusão e esse ponto de ebulição é específico da água. Outra propriedade física específica é a solubilidade. Aí você fala, professora, mas tem várias espécies que são solúveis em água. Por que a solubilidade é uma propriedade específica? A quantidade máxima de cada matéria que se dissolve em água é uma propriedade específica, é uma quantidade única para cada soluto. Propriedades químicas estão relacionadas à reação, à transformação. Quais são? A reatividade, oxidação, corrosão e combustão. E as propriedades organolépticas, quais são? Propriedades organolépticas estão relacionadas aos sentidos, ao tato, olfato, visão, audição, paladar. Então essas propriedades como cor, sabor, textura, cheiro, são propriedades específicas da matéria. E assim a gente revisou todos os conteúdos iniciais da química, que são muito importantes para a gente entender os próximos que vão vir. Espero que vocês tenham entendido e até a próxima!